A China é o país com maior desenvolvimento econômico e social das últimas décadas. O país asiático já foi uma colônia e sofreu os horrores da Segunda Guerra Mundial. O Estado comunista chinês conseguiu realizar um processo de modernização alheio aos preceitos liberais e neoliberais. Seu planejamento não considera apenas o crescimento econômico, mas o desenvolvimento social e o bem-estar. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje nós temos 93 inscritos, gostaria de agradecer a todos os que se inscrevem, os que comentam, os que compartilham o conteúdo do vídeo, porque isso divulga o canal. Então, muito obrigado. Hoje nós vamos falar da China, no século XXI, mais especificamente. A China é usada como um superargumento, seja pelos comunistas quanto pelos liberais. Para os comunistas, a China aperfeiçoou as políticas socialistas propostas pelos primeiros marxistas. Construiu um Estado socialista com adaptações socio-históricas. Para os liberais, o que a China faz é capitalismo promovido pelo Estado, guardando poucas relações com os pressupostos comunistas. A busca constante por definir o Estado chinês, ignorando a sua autodefinição, sua história, sua institucionalidade e sua forma de governar, é limitante para compreendê-lo. Outro problema é atribuir excepcionalidade ao Estado-nação e criar um exotismo político. É preciso conhecer a historicidade da China para entender suas opções político-econômicas. A China, no mundo antigo, foi um grande império. Viu nascer, crescer e morrer civilizações inteiras. Dinastias se sucederam por séculos até que turbulências políticas gerassem uma nova dinastia. Porém, no século XIX, o Império Chinês enfrentou potências europeias, que, unidas, subjugaram o país asiático. O Império Japonês também foi uma grande ameaça e entrou em guerra contra a China por influência regional, principalmente na Península Coreana. O século da humilhação, um período de 110 anos que vai da Primeira Guerra do Ópio, em 1839, até a Revolução Chinesa de 1949, culminou em um Estado socialista. A China, como muitos dos seus pares euroasiáticos, possui uma modernização marxista, socialista, com influências confucionistas, taoístas e budistas, diferente do Ocidente, que possui influências liberais, iluministas, greco-romanas e judaico-cristãs. A partir de 1949, a China teve 5 presidentes: Mao Zedong, responsável pela Revolução Cultural e o Grande Salto para a Frente, Deng Xiaoping, importante reformador e líder político que abriu a economia chinesa, Jiang Zemin, aplicador da teoria das 3 representações, Hu Jintao, que efetivou a política da sociedade harmoniosa, e, por fim, Xi Jinping, que estabeleceu o projeto denominado Sonho Chinês. Segundo o geógrafo Kaiyuan Girard, abro aspas, desde a abertura econômica, em 1978, o país, que até então era uma economia agrária, tornou-se a economia mais complexa do mundo. O Estado está à frente de todo o processo de industrialização, implementação de serviços e ordenamento do território. Gradativamente e de forma experimental, conduz reformas estruturantes, promovendo a adaptação e criação de instituições. Fecho aspas. A China não possui um projeto de governo, mas sim de Estado. Esse projeto estabelece um período de longa duração, com metas e estratégias de curta e média duração. O sistema partidário chinês contribui para o foco das realizações do projeto nacional. Ele possui 2 instâncias básicas: a cooperação multipartidária, com 8 partidos políticos, e a consulta política realizada pelo Partido Comunista Chinês, PCCH. Em última análise, quem decide a vida nacional é o PCCH. Portanto, não seria incorreto afirmar que a China mantém um sistema unipartidário. O partido se confunde com a própria estrutura do Estado. A quantidade de crises políticas ocasionadas pelo pluripartidarismo não existe, nesse caso. Porém, aumenta a centralização do poder político em torno do Estado. O resultado é uma economia de projetamento. O economista brasileiro Ignácio Rangel definiu o conceito como um novo modelo econômico surgido da Revolução Russa, do keynesianismo e da economia monetária. Era preciso projetar a economia para empregar uma quantidade de recursos para obter uma quantidade de recursos novas. Aqueles são os custos e esses são os benefícios. Essa economia de projetamento não saiu do seu curso mesmo na pandemia de Covid-19. A nova Rota da Seda, a Aliança Estratégico Sino-Russa,
As seguidas revoluções tecnológicas, as políticas de redução da pobreza e o projeto dos 2 centenários mantiveram-se em execução. A economia do projetamento para Girard, abro aspas, engenhou-se um Estado com capacidade de gerenciamento de políticas de socialização de investimentos, que se tornou uma fábrica de fabricantes, com um grande avanço do setor privado, até mesmo em ativos estatais. A transformação da planificação econômica central em uma com maior protagonismo mercantil influenciou a reforma do sistema de preços a partir do sistema dual, em um lento processo de liberalização concluído em 1992, fecho aspas. Houve uma reestruturação política regional, estimulou-se a autonomia regional. Novas empresas surgiram para dar conta do mercado interno e da nova onda de exportações. As empresas de cantão e povoados, ECPs, e zonas econômicas especiais, ZEEs, sofreram uma coordenação regulatória estatal. A base monetária se expandiu. Girard atribui uma grande relevância às instituições bancárias nesse processo. Abro aspas. Os grandes bancos estatais, nacionais e regionais, formaram-se ao longo de diferentes períodos, com diversos controles de capital, atendendo às exigências variadas de inúmeros setores. Enxerga-se o sistema financeiro chinês como um conjunto complexo de instituições estatais que induzem o desenvolvimento, tornando-se um dos pilares da estratégia nacional, segundo a qual o Estado é fluido para preencher possíveis lacunas geradas em diferentes ciclos da economia. Fecho aspas. O Estado chinês controla o investimento e a socialização dos ativos. Sua maior ferramenta é a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado da China, SASAC. Ela representa o Estado em 149 companhias. O Estado se mantém como núcleo da produtividade econômica e das finanças nacionais. Há uma proteção da política monetária das oscilações internacionais. A economia de projetamento não sofre grandes percalços pela incerteza keynesiana. A incapacidade de prever o futuro econômico por meio das probabilidades encontra ferramentas mais robustas no projetamento. O setor privado é dependente do Estado e não o contrário. O investimento estatal é o motor econômico da China. Não é baseado na economia oscilante do mercado, mas nas necessidades nacionais. A moeda chinesa, o yuan, sofreu uma internacionalização, o que facilitou as trocas comerciais entre a China e seus parceiros. Houve também uma maior liberalização financeira e novos modelos de projetamento estatal. A China proibiu o Bitcoin e criou o CBDC, que nada mais é que uma moeda digital do seu Banco Central. Assim, a China mantém controle regulatório e não é ameaçada pela especulação das criptomoedas. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação. Vocês sabem da importância disso, sempre volto a frisar. O novo modelo político-econômico chinês subordina o setor privado às demandas do Estado. O socialismo torna-se um projeto desenvolvimentista. A SASAC é um gerente de economia de mercado socialista. Esse socialismo está em constante construção. Um exemplo da intervenção estatal na economia chinesa é o Programa de Desenvolvimento do Grande Oeste, PDGO. A China mantém uma estabilidade política graças ao seu sistema partidário. O planejamento estatal em âmbito nacional é feito pelo PCCH. A liderança política governa para a produção de riquezas e políticas públicas com o objetivo de reduzir a pobreza. O projeto macroeconômico é integrado, o que fez o país asiático modificar sua realidade de modo radical. Para o geógrafo Girard, abro aspas, alguns números surpreendentes, como, por exemplo, a redução de 99 milhões para 16,6 milhões entre 2012 e 2018 de cidadãos afetados pela pobreza rural. Desde 1978, mais de 800 milhões de chineses foram retirados da pobreza, representando mais de 70% do total global no período. Outro número interessante é o aumento da expectativa de vida de 35 anos para 77 anos, entre 1949 e 2018. Um relatório sobre bem-estar global, produzido pelo Boston Consulting Group, BCG, em 2018, atribui à China a taxa de crescimento mais rápida nesse quesito entre os 152 países avaliados, subindo 25 lugares na última década e demonstrando que o país desenvolve sua economia não só através do crescimento econômico, mas também da redistribuição de renda para toda a população. Fecho aspas. Para Girard,
a China alcançou um estado de bem-estar social com características chinesas. A erradicação da pobreza extrema tem duas bases: aumento da produtividade dos diversos setores econômicos e políticas públicas direcionadas. Os programas de combate à pobreza não se resumem apenas a ganhos econômicos, mas sociais, culturais e ambientais. Uma das faces dessa política de redução da pobreza é o controle territorial estatal. O campo não sofre com êxodo rural, os centros urbanos não possuem favelas ou zonas periféricas empobrecidas. As cidades crescem de modo ordenado. A urbanização chinesa também é vista como uma política pública. O antigo sistema Hukou faz parte da planificação demográfica, mas sofre cada vez mais medidas de relaxamento. O setor imobiliário na China foi um dos principais responsáveis fatores de seu desenvolvimento econômico. Na década de 1990, o Estado reformou o sistema de aluguéis em 2002. A China entrou na Organização Mundial de Comércio, OMC. O país autorizou credores estrangeiros a investir no mercado interno, o que provocou uma alta no setor imobiliário. O governo precisou intervir no controle de taxas e criar instituições. O preço médio da venda das habitações por metro quadrado não ultrapassou o salário médio dos cidadãos. Na China, cerca de 90% da população em geral possui moradia própria. Os números variam para cada província. Na zona rural, o percentual é menor, cerca de 87%. O índice é maior que os Estados Unidos, com 65%, e Brasil, 70%. Como definiu Girard, abro aspas, percebe-se que as políticas territoriais do Estado chinês evoluíram com o desenvolvimento econômico, comprovando que a NFES tem forte influência sobre o ordenamento territorial, principalmente após as reformas de 1978. O planejamento urbano regional transformou-se em motor desse desenvolvimento, articulando o papel do Estado na coordenação dos grandes projetos com a atuação direta de bancos e empresas públicas, GCEs, promovendo a integração de mercados. A forma planejamento, representada pela coordenação territorial, e as formas projeto, como a rede de trens de alta velocidade e a nova área de Xiong'an, demonstram a capacidade do Estado chinês de intervir no ordenamento do território, instaurando um padrão de urbanização novo, alterando o cálculo econômico do valor de troca para a utilidade social e demonstrando que existe na China a transição de um desenvolvimento orientado pelo mercado para um novo, cada vez mais baseado no planejamento estatal, sugerindo que o socialismo está cada vez mais maduro na nova formação econômico-social chinesa. Fecho aspas. A China é um país socialista em constante transição para uma sociedade comunista plena. Independente da sua orientação política, não é difícil aceitar que um dos países mais pobres do mundo se tornou uma grande economia mundial, se não a maior no século XXI. Seguiu na direção oposta do modelo ocidental e reformulou muito da sua base marxista. Esse artigo de referência usado nesse vídeo, né, foi escrito pelo geógrafo Kaiyuan Girard, que realiza doutorado em Geografia desde 2020 na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Possui mestrado em Desenvolvimento Regional, que ele fez em 2023, pela mesma instituição, na área de concentração, desenvolvimento regional sustentável, linha de pesquisa, dinâmicas socioeconômicas no território. Foi membro do Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Regional, NPDR, pela FURB. O artigo intitulado Estado Chinês no século XXI, Nova Economia do Projetamento, Combate à Pobreza e Ordenamento do Território, foi publicado na revista Princípios, número 117, do ano de 2024. A revista é publicada pela editora Anita Garibaldi. É uma edição especial que trata exclusivamente sobre a China. Pode ser encontrada em formato impresso no site da editora ou em PDF no site da revista. Dê uma olhada na descrição do vídeo para que você possa ter acesso. Para quem acompanhou até o final do vídeo, deixe um like, comente, compartilhe. Gostaria de agradecer pela sua presença. E eu gostaria de dar aqui uma sugestão para vocês. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre a China, tem o canal do Felipe Durante e a TV Grabois, onde o Elia Jabu, que é um geógrafo brasileiro que é um especialista em China atualmente, um dos maiores especialistas em China que nós temos. Ele estudou na China, trabalhou na China, fez parte do Banco do BRICS. Então, eu acho que essas duas pessoas podem servir de orientação para estudos mais aprofundados sobre a China, para que vocês possam entender a China,
porque a China é um país muito difícil de entender, porque a nossa mídia e nossos especialistas atuais, eles são muito ruins para compreender qualquer tipo de cenário que não seja o Ocidente ou que os Estados Unidos e a Europa Ocidental determinam que seja como realidade. Então, se vocês quiserem compreender sobre a história da China, sobre como a China está se desenvolvendo atualmente no ponto de vista cultural, econômico, tecnológico, científico, social, eu recomendo esses dois canais. O canal do Felipe Durante e o canal da TV Grabois, onde o Elias Jabu faz várias declarações lá. Deixa um comentário aí. Você acha que a China é capitalista ou é socialista? E justifique por quê. Eu quero ver esses comentários aí. Quero ver esses super argumentos que vocês vão usar. Até o próximo vídeo.